Os que não sabiam que era perfeito. Sabia, mas não sabia não. Isso é um absurdo. Mas é verdade. Isso é um absurdo. Minha mãe. Diz que eu boto pra cá. Boa noite, meus irmãos. Que bom olhar e ver vocês aí. Bastante gente, graças a Deus. Só tenho a agradecer a presença de cada um de vocês, né? E possamos aproveitar ao máximo a noite de hoje, né? Uma noite de festa, uma noite de encontro, onde nós, de todos os centros, queria agradecer aqui a cada um, eu não vou citar nenhum, mas vou agradecer a todos pela presença, pelo apoio, e possamos continuar, né, nessa caminhada juntos, né, fortalecendo o nosso movimento espírita a cada dia, a cada ano, né, 55 anos já, né, desse encontro. Então, que Jesus possa fortalecer a cada ano e cada vez mais a gente possa nos reunir para um momento como este. Antes de iniciar, eu queria fazer um agradecimento especial e dedicar a noite de hoje à nossa irmã, né, que nos deixou, nossa irmã Edna, e dedicar essa noite a ela que tanto também nos ajudou, contribuiu no movimento espírita de Garanhuns, a nossa casa, ela nos ajudou bastante. Então, a noite de hoje é dedicada a ela. Bem, vamos fazer a nossa prece para dar início à nossa reunião de hoje. Vamos pedir, Claudete, que chegou agora, já chegou e já trabalha. Jesus. Deus, Pai de infinita misericórdia, Jesus, mestre e amigo de todas as horas. Kardec, com sua equipe espiritual, mentores desta casa, que aqui se fazem presente desde as primeiras horas, preparando este ambiente. Nesses instantes, Senhor, reunidos em Teu nome, pedimos a proteção, o amparo, a intuição para o nosso irmão que vai fazer a palestra dessa noite. Que possamos, juntos, encarnados e desencarnados, aproveitarmos esse momento de confraternização, de paz, de alegria, de reencontro. Que tudo transcorra na paz e na harmonia. Assim seja. Tem cadeira aqui na frente ainda, quem quiser vir aqui, ó. 2, 3 aqui. Essas que estão aí com os livros, quem sentou, não está marcada não. Quem sentou nela pode pegar o livro e pode levar. É um presente. Então, bem, meus irmãos, assim, em nome de Jesus, com o auxílio desses irmãos, vamos dar início à nossa reunião de hoje. E hoje nós temos a presença do nosso irmão Pedro, trabalhador nosso, um jovem, né, da nossa casa, vindo dos nossos estudos, e hoje está aqui conosco. Já quero agradecer a ele por tê-lo como trabalhador da nossa casa, como um jovem que está levando adiante o movimento espírita. Isso é muito importante. Nós temos pessoas assim como ele, interessadas no estudo e arregaçando as mangas e trabalhando no movimento. Isso é de suma importância. É um orgulho para nós aqui do Kardec. Então, passo a palavra para a gente aproveitar ele ao máximo. Boa noite, meus irmãos.
Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje sim. Dá um quentinho no coração dessa casa cheia. 55 anos, né, de Semana Espírita, um movimento importantíssimo na cidade, um movimento como um todo. E ver a casa lotada é maravilhoso. A união de todas as nossas casas, né, todas as casas espíritas. É nessa semana que nos fazemos um só. Não lembro ao certo, são 8, são 8 casas atualmente. 8. E agora somos uma só. Pelo menos até domingo, até o próximo sábado. E é muito bom ver isso. Eu tinha 14 anos quando eu entrei pela primeira vez por essas portas ali na frente. E vim com meu pai, vim de livre e espontânea vontade. Ele já participava, né? Mas às vezes ele dava uma coçada. Bora, vai gostar. E ele chegou uma vez, quando eu tinha 13 ainda, ele chegou com a codificação completa. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno, Gênesis. E quando eu tinha 13 anos foi que eu li a primeira vez. Tive acesso ao livro dos Espíritos e comecei a ler. Fui criado em família católica, até hoje. Só que quando eu tive acesso pela primeira vez à codificação de Kardec, foi um momento que até hoje eu não me esqueci. Embora já façam 12 anos, né? Hoje eu tenho 25. Então já faz 11 anos que eu entrei por aquelas portas. E é muito bom, inclusive, abrindo parênteses, que vendo vários rostos de antigamente, né? Desses 10 anos que passaram. Antigamente não, né? 10 anos foi muito bom vê-los de novo e gostaria de dizer que é muito bom estar de volta. Caso não saiba, eu passei um tempo um pouco afastado, por questões pessoais, mas por culpa minha mesmo também. Não tem por que não admitir a própria culpa. Afinal, somos famílias. Mas, como eu vinha dizendo, foi aos 13 anos que eu tive contato com o livro dos Espíritos e tive sabe aquele insight muito forte. A cada pergunta das 1019, das 1019 perguntas, a cada uma que era feita, um fenômeno muito curioso acontecia. Era como se, antes da resposta, eu antecipasse o que ia ser dito. Era como se eu já soubesse o que viria em seguida. E isso me deu um estalo, logo dos 13 para os 14 anos. É aqui que eu estou. Acho que é nisso, é nessa doutrina que eu pertenço. E é nela que eu pretendo ficar. E aí, um ano depois, né, depois de ter lido os 5, eu passei por aquela porta, assisti minha primeira palestra, e de lá para cá fiquei. Comecei a abrir os estudos, né, com 15, com 16. Aos 16 anos eu fiz a minha primeira palestra aqui, que também nunca me esqueci, foi um momento muito gratificante. E pela primeira vez estou com vocês na Semana Espírita. É um movimento tão importante para a nossa sociedade garanhuense. E com um tema absurdamente abrangente. Que tema abrangente. Quem aqui mais vai fazer palestra linda? Vai fazer. Minha filha, me diga como é que a gente faz para fazer um tema desse em 45 minutos. Não é? É um tema extremamente abrangente. A gente poderia fazer seminários. Podia trazer uma pancada de slide, colocar ali e ficar 3, 4 horas falando e ainda sobrava. Demais. É um tema absurdamente abrangente. Acho que nos cabe, primeiramente, fazer uma separação. Embora estejam intrinsecamente conectados, moral e ética ainda são coisas distintas. Poderíamos dizer, do ponto de vista mais material, do ponto de vista mais filosófico, vamos dizer assim, que a ética parte de um pressuposto universal. Por exemplo, vamos dar um exemplo rápido. No século XX, tivemos em menos de 50 anos 2 guerras de proporções mundiais, que devastaram vários países e uma soma de milhões de mortos. Um momento que abalou, e até hoje é estudado no livro de história, abalou o nosso planeta, a humanidade inteira. Logo após a Segunda Guerra Mundial, no dia 10 de dezembro de 1948, salvo engano, foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como sabemos pelos livros de história, né, que coloca como princípio basilar a vida e a liberdade de cada cidadão, o respeito à vida e à liberdade. Claro que é um documento extenso, não vou ir até ele. O que eu quero dizer é, partindo de um pressuposto de que a ética ela é universal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos vem de princípios éticos, que faz com que aqueles países que entraram em guerra vejam que
aqueles países que entraram em guerra e todo o resto do planeta se unissem sobre aqueles princípios. De que a vida deve ser respeitada. De que a liberdade de cada ser humano deve ser respeitada. Seja ele quem for, seja ela quem for. Então, saindo de um princípio universal, entramos na parte moral. A moral, sob uma perspectiva filosófica, já se enquadra numa perspectiva mais local, vamos dizer assim. Por exemplo, aqui no Brasil, temos um sistema de moralidade. Diferente, vamos dizer assim, do Sudão. No Sudão é comum, é moralmente aceito, que um homem tenha mais de uma esposa. Assim como vários outros países, Nigéria, vários outros. Mas para nós, seria um espanto descobrir que, por exemplo, alguém daqui tem 2 esposas. É moralmente inaceitável, para o nosso ponto de vista aqui, na nossa localização, que a poligamia seja aceita. Não é interessante. São 2 pontos de vista morais diferentes, partindo cada um da sociedade aos quais são compostos. A pergunta que fica é: nós somos mais certos do que o Sudão, porque a gente põe a monogamia como o princípio basilar do casamento? São pontos de vista morais diferentes. A ideia não é apontar, você está errado, eu estou certo. Não é isso que devemos fazer. Nunca foi esse. Só que o nosso tema, ao abranger 2 princípios que estão intrinsecamente ligados, nos puxa para a nossa doutrina, a moral e a ética, à luz do Espiritismo. Como é que nós, espíritas, como é que nós nos portamos diante de conceitos que, embora distintos, estejam conectados? Foi em 1857 que Kardec, pela primeira vez, publicou o Livro dos Espíritos. Não é? 166 anos já vai fazer, daqui a pouco são 200, falta pouco, 34 anos é logo ali. E de lá para cá o mundo não foi mais o mesmo. A estrutura das principais igrejas foram abaladas com as revelações que vinham de um mundo que está diante de nós nesse momento. Nós, como carne, como matéria, alguns de nós não conseguimos divisar essa fronteira, mas é um mundo que hoje se nos faz palpável. Porque foram eles mesmos desse mundo que nos revelaram a santa doutrina que nos fez estar aqui hoje, reunidos, focados por ela. A doutrina espírita traz, então, princípios que se ligam diretamente com essa questão de moral e ética. Por exemplo, se acreditamos na reencarnação, nas vidas sucessivas, pluralidade das existências e, principalmente, lei de causa e efeito, todos esses princípios que os Espíritos vêm nos revelar ao longo de 1019 perguntas e mais uma série de livros que ainda seriam publicados pelo próprio Kardec, nosso codificador. Então, sob o nosso ponto de vista, sobre a doutrina espírita, há uma perspectiva diferente sobre a moral, sobre a ética. Porque divisamos agora, que somos espíritas, a consequência de nossas escolhas. Porque sabemos que não é a nossa primeira vida, nem a última. Tudo que fazemos hoje terá repercussão amanhã. E o que fizemos ontem repercutiu hoje. Então abre-se um parênteses muito grande de entender que ao aceitarmos essa doutrina, ao termos fé nela, que é o que eu suponho que seja o caso da imensa maioria aqui presente, a responsabilidade cresceu demais conosco. O que fazemos hoje repercute amanhã, e não só no mundo material. Kardec vem nos mostrar que é uma divisória, mas que a verdadeira vida não é essa, é a próxima. É a vida espiritual, pois eles mesmos nos vieram revelar. O que é muito curioso, porque nos coloca, enquanto espíritas, numa situação complicada. Vou fazer uma pergunta. Quem nunca ouviu, fulano é espírito, deve ser perfeito. Esse Ave Maria é o santo. Se converteu igual o piada passado. Virou santo, virou padre, virou pastor, virou evangelista. Aconteceu uma coisa curiosa comigo há poucos dias. Algumas semanas, na verdade. Reencontrei um amigo que não via há muito tempo da faculdade. E a gente combinou de se encontrar, trocar uma ideia. Fazia muito tempo que eu não vi, nós fomos ali para aquele, não sei se você já viu ali no Polo, tem uns bares, né? Aí tem aquele Recanto Paulista, e na frente tem aquele do karaokê. É bem divertido, prestado, tudo bom. Aí disse, vamos para lá, vamos, que a gente brinca, a gente canta, a gente dança, bora.
Chegamos lá, começamos a conversar, e tu, vamos tomar o quê? Eu digo, pode ser uma cerveja, não mata não. Aí, meu Deus, misericórdia. Quando eu te conheci, tu não era assim, eu digo, o quê, meu filho? E tu bebe? Eu digo, rapaz, não mata não, uma cervejinha de vez em quando, eu gosto às vezes. Um calor horrível, a pessoa bota uma musiquinha, conversa, não mata não. Mas tu não é espírito? Eu sou. O que me impede? Não, é porque eu pensei que vocês não tinham contato com isso. Eu digo, não, veja bem. Aí começamos uma conversa. Antes eu contra-perguntei a ele, qual é a tua religião? Se eu sou católico, apostólico, romano. Ele fez questão de colocar o título aí. E tu bebe? Eu digo, então e por que tu pode ir? Não? Qual é a diferença? Tua religião tem uma base cristã, assim como a minha. Ou tu acha que o vinho que Jesus tomava lá era água? Não tinha água. Aí ele, é verdade, desculpa ele. Não passa de desculpa, a gente pode conversar. Aí começou a conversar sobre essas questões e ele falando, né? Sobre quanto se tinha cobrado e tal, e aí ele descobriu, e aí eu contei a ele, né? Disse, olha, do ponto de vista da nossa doutrina, a nossa doutrina não é, e aqui eu assevero com todas as letras, a nossa doutrina não tem caráter condenatório. Nós não somos uma doutrina que aponta o dedo para dizer, olha, se tu fizer isso, o umbral está te esperando. Se tu fizer isso, tu vai para o inferno. Até porque não acreditamos em conceitos como céu e inferno. Como a religião cristã de maior base coloca. Mas nós não temos um caráter de condenação. O que nós condenamos, mas na verdade o que nós recomendamos, é o cuidado com o excesso. Então sim, gosto de tomar uma cervejinha, um vinho, no inverno, quem é? Olha, no inverno ligaram um vinhozinho. Olha isso, maravilhoso. Só que o excesso é o problema. Seja de bebida, seja de droga, seja do que for, o excesso até de amor vira egoísmo. Se nós olhamos por tempo demais a luz, ela pode nos cegar. Então ficar tempo demais olhando para ela é um excesso que não nos faz bem. E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Então, adentramos no caminho enquanto espíritas de muita responsabilidade. Sabemos que nossa vida não para aqui. Teremos consequências grandes em relação a cada escolha que fazemos. Nossa vida é um caminho, e é um caminho só nosso. Temos liberdade, mas temos, a partir dos conhecimentos que o Espiritismo nos traz, a liberdade de tentar sempre ser melhor. Não melhor no quesito de superioridade, ser melhor do que o outro, não. Tentar ter a grandeza moral, que é o maior papel, que é o maior ensinamento daquele que é, diria, a principal e única verdade absoluta que nós seguimos, que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma frase que atravessa os tempos de uma maneira que daqui a 1000 anos ainda será discutida. Porque ele é a única salvação. Nós não temos um termo para dizer, se você fizer isso, você está salvo. Não. Nós, como disse antes, não temos um caráter condenatório. Mas nós temos um caminho que pode ser seguido. E a partir desse ponto, Kardec nos clama. Quando ele faz brilhantemente a mudança de um termo, uma palavra. Eu sou formado em letras, eu sempre gostei muito da natureza das palavras, da etimologia das palavras, a origem delas, como a língua é poderosa, a linguagem é poderosa. E Kardec, com a mudança de um termo, uma das frases mais famosas da igreja, que é fora da igreja na salvação, ele modifica inteiramente o nosso ponto de vista moral e ético. Fora da caridade na salvação. Não são essas paredes, meus irmãos. E há de nenhuma casa espírita ou igreja evangélica, católica, anglicana. Não são as paredes, não é o material que há de nos salvar, se há a salvação que buscamos. Quando ele muda apenas um termo de uma frase, ele modifica toda a perspectiva. Não é fora da igreja, não é o estar presente. Claro que é importante esse momento de união, não é isso, não estou condenando a nossa união. Estou dizendo que isso não é o único fator. O principal fator é o nosso caminho moral, e neste caso associado ao conhecimento do espiritual. Porque sabemos agora que não é só um mundo, mas dois, e que a população de espíritos é muito maior do que a de encarnados. Nesse momento somos muitos encarnados, mas podemos ser muito mais encarnados. Eu não consigo ver, mas tenho total noção da influência que se nos passa. Parece que quando chegamos aqui, nos reunimos, é uma paz, uma tranquilidade, a gente não escuta mais o mundo lá fora.
Só importa este momento, que é o momento em que estamos aprendendo, refletindo. Somos crianças. Isso me lembra nossa irmã fez uma palestra aqui sexta-feira maravilhosa sobre reforma, mas eu falei para ela, disse, olha, o que você falou, boa parte já está encaminhada aqui para mim também. Você me ajudou bastante. E ela usou a metáfora maravilhosa da borboleta. Somos como lagartas em processo, entrando no casulo, aprendendo a desabrochar e bater asa. Mas é um longo processo. Para a borboleta, aqueles poucos dias são uma eternidade. A mudança do ponto temporal. E para nós a mesma coisa, nós engateamos ainda na busca por essa moralidade espiritual. E se nós nos fazemos a pergunta, então qual é a moral? Só existe uma. A moral do Cristo. Não diria nem a moral espírita, mas a moral espírita baseada naquele que é o maior de nós, Jesus Cristo. Costumo dizer, como amante das letras, de literatura também, apresentei no TCC na área de literatura, já por amar muito essa conexão com as palavras, e é uma coisa que eu já disse várias vezes, quem já viu alguma palestra minha por aqui, mas vou repetir isso, acho que não quero mais. A literatura tem um poder muito forte no processo de leitura, porque quando lemos, ou quando assistimos uma série, ou vemos um filme, a gente sabe que o que está acontecendo ali diante dos nossos olhos é fictício. Não existe, a não ser que seja baseado em fatos reais, mas não existe em tese. Só que nós somos levados a acreditar por um processo chamado verossimilhança, que na literatura é o processo de fazer com que você acredite naquilo que você está lendo. Que aquele mundo de fato existe. E você abraça aquelas personagens e vai junto. Nisso a gente se conecta com o mundo do livro e consegue abstrair dele de verdadeiros ensinamentos, espirituais inclusive. Vários livros de vários grandes autores. Tudo isso para dizer que a figura de Jesus é tão impactante, é tão absurdamente espetacular, que ainda que há quem acredite que ele seja um personagem fictício, existem pessoas que não acham que Jesus existiu, embora as evidências científicas e históricas estejam aí, mas há quem diga que ele é apenas um grande personagem de uma fantasia. Eu já fui confrontado com essa hipótese, né? de um amigo ateu. Disse, não, está claramente, a Bíblia é um produto de fantasia e Jesus é um personagem fictício. E aí eu perguntei, na hora saiu imediatamente, digo, o que isso muda? Mas se ele não existir, então toda a religião é mentira. Não. Ainda que ele seja um personagem fictício, a partir do processo de verossimilhança, de eu acreditar naquele personagem fictício, as máximas morais do Cristo são tão absurdas que atravessariam e atravessam os tempos, ainda que ele fosse fictício. E digo mais, mesmo que ele não existisse, ele ainda seria o maior de todos nós. Esse é o poder da palavra, o poder da letra, o poder da literatura, fazer-nos acreditar. Ainda que ele fosse fictício, seria sim o motivo pelo qual nós estamos hoje aqui reunidos. Falar sobre ele, tentar ser como ele, tentar trilhar o caminho que ele nos traçou. Uma moral, uma ética espiritual que atravessa qualquer pessoa, sem olhar a quem. Sem olhar a quem. Eu preparei algumas anotações, às vezes eu me empolgo, mas eu preparei algumas anotações aqui, para lermos juntos e discutirmos juntos. Então, um dos pilares éticos do Espiritismo é a caridade e o amor ao próximo. Nesse quesito, seja o Espiritismo brasileiro, ou francês, ou japonês, parte de um pressuposto ético. Uma ética que é o quê? Universal. Então, em todos os Espiritismos, de todos os países, temos a caridade e o amor ao próximo como bases e pilares fundamentais. Sem as quais, pode sair correto no Espiritismo. São nossas bases principais. Caridade não se limita, aqui são traços meus, tá? Caridade não se limita a doar bens materiais, envolve compreensão, compaixão e solidariedade para com o próximo. Muitas vezes associamos a caridade com a esmola, e não deixa de ser. Quando podemos ajudar uma pessoa em necessidade, estamos praticando a caridade. Mas às vezes resumimos esse sentimento por excelência a uma coisa muito pequena, quando no ponto de vista espírita, ou melhor dizendo, do ponto de vista de Kardec, quando ele escreve fora da caridade não há salvação, há um leque muito mais amplo.
Porque seria a caridade o amor por excelência. E o amor é a mãe de todas as virtudes, assim como o orgulho é o pai de todos os contrários. Então, fora da caridade da salvação, uma caridade que vai além da esmola. Uma caridade que significa enxugar a lágrima da mente da triste. Uma caridade que significa tentar encontrar os corações que estão necessitados. Acalmar os doentes. Falar, mas não só falar, viver, por assim dizer. Porque é muito bom, nos ocorre com muita facilidade. É muito fácil falar muitas vezes. Mas viver verdadeiramente essa caridade por excelência é uma tarefa difícil. Não vamos dizer que é fácil, porque não é. Porque ela também envolve, por exemplo, uma coisa muito simples. A gente diz assim, eu odeio fofoca. Não tem quem... Eu não falo da vida de ninguém. Mas chega um amigo nosso, familiar, rapaz, tem um bate-conta disso, vou esquentar o café. É a primeira coisa que nós fazemos, mas nós odiamos fofoca. Odiamos falar sobre o outro, mas bota o cafezinho na mesa e diga que tem uma novidade para contar e todo mundo se diz, ó, que diga o que foi. Tu soubesse de fulano, não nos leva a nada. Muitas vezes. Eu penso que é o seguinte, então, Pedro, me diga, o que é que você acha que seria viver uma vida moral, viver uma vida ética? A partir dessa luz que é o Espiritismo. Uma luz que iluminou todas as trevas. Nos divisou matéria e espírito. Como eu viveria baseado no Espiritismo? Eu diria, rapaz, eu acho que no fundo, apesar de não ser difícil de lutar contra as nossas más inclinações, eu acho que no fundo parece uma tarefa tão simples. Que é tentar medir os nossos pensamentos, palavras e ações. Saber se a próxima coisa que eu vou fazer vai ferir o outro, vai machucar o outro. Isso que eu estou falando neste momento tem relevância para ajudar o meu próximo? Ou o que eu vou falar vai servir apenas para machucar e criar uma fofoca desnecessária? Acho que a partir do momento que a gente mede os nossos atos antes de fazê-los, já estamos começando sim a viver uma vida ética, uma vida moral, do ponto de vista espírita, do ponto de vista espiritual. Olhar para o próximo em sua... por inteiro. Porque costumamos esquecer também que somos mundos completamente diferentes. Cada pessoa presente nessa sala, cada encarnado, cada desencarnado, representa um universo completamente diferente do outro. É como Linda disse também sexta-feira na palestra dela. Vou citar muito aí hoje. Nos disse sexta-feira. O tema é amplo, é abrangente, mas eu vou falar uma coisa que fulano pode não ter pensado, que fulano vai trazer uma coisa que é diferente de ciclano. Abre-se um leque, porque cada pessoa observa sob um ponto de vista diferente, convergindo para uma mesma luz, que é a verdade espiritual do nosso Cristo. Essa é a verdadeira moralidade espírita, a verdadeira moralidade espiritual. Medir nossos atos, pensar antes de fazer isso. Como podemos aplicar esses princípios em nossas vidas diárias? Pensando, analisando cada passo, observando o nosso próximo ele por inteiro, sabendo que isso é muito importante, muito importante. Eu lhes comentei no início que eu passei um tempo afastado da doutora. E passei um tempo aí, ela veio verificar se estava tudo bem. Eu marquei. Lhes disse que passei um tempo afastado da doutrina. E passei alguns anos ainda. E quando eu voltei, eu dei uma palestra também com um desabafo para falar sobre isso. Dizendo que foi culpa minha mesmo. Meu pai continuou ouvindo toda sexta, me chamava e dizia, não, eu tenho trabalho da faculdade, eu tenho não sei o que, vou fazer aquilo. Muitas vezes nem tinha, às vezes era uma desculpa só porque eu não estava conseguindo voltar. E às vezes eu mandava mensagem para a Rosana, cadê a Rosana? Cadê a Rosana? Mandava mensagem e dizia, eita Rosana, tá tendo ainda? Tá, rapaz. Mandava e no outro dia, não vinha do mesmo jeito. E passei anos nisso. E sentia falta, mas não conseguia voltar. Não conseguia, não tinha quem fizesse. Porque a gente também é muito influenciado, na verdade. Mas a influência só ocorre a partir do momento que a gente deixa. E eu me deixei levar por essa influência. Me afastei. Tomei decisões erradas. Tomei decisões certas. Coisas boas aconteceram, coisas ruins aconteceram. Mas aquela falta ficou perene. Estava faltando alguma coisa. Porque aquele menino de 13 anos que se encantou com o Espiritismo agora não tem mais o mesmo encanto. Precisa voltar. E eu voltei. Estamos de volta, graças a Deus. Isso para dizer que eu acho que é importante. Eu não tenho muita vergonha de admitir minhas próprias falhas. Eu acho que é importante que a gente de vez em quando faça isso.
analisemos que nós, todos, somos falíveis. Às vezes a gente é duro demais com os nossos erros. Costumo dizer, inclusive, como professor, não costumo punir tanto os erros gramaticais, que eu lido com o inglês, mas não costumo punir tanto. Porque às vezes o aluno teve o pensamento correto, mas praticou da maneira errada. Então, por que punir? Se ele pensou certo, só faltou uma coisinha. Então eu costumo dizer que é importante essa. Pelo amor de Deus, não saiam daqui dizendo que eu estou romantizando o erro, não é isso. Não estou dizendo aqui, ó, vamos sair para ali e vamos começar a fazer um monte de bagaceira. Não. Estou querendo dizer é que, como somos falíveis, que tenhamos a noção de que errar muitas vezes é importante. Porque quando nós caímos, é que nós aprendemos a levantar. Era eu, quando era criança, jogando no meio da rua, jogando bola. Mãe que sabe. Quantas vezes eu ralei esse joelho? Se você voltar aqui com esse joelho, a conversa está recebendo. E eu toda vez voltava do mesmo jeito. Os dois joelhos todos, fissurados, uma topada do tamanho do mundo e o sangue descendo. Mas o que isso ensina a criança? Que se não tivermos cuidado, jogando, brincando, praticando, vamos cair. Mas ao mesmo tempo, qual é o grande ensinamento? É que a queda nos ensina o valor de se levantar. E dizer, não vou fazer isso. Eu aprendi que se eu correr dessa forma, eu cairia e me machucaria. Mas eu posso andar de forma mais cuidadosa. E saindo da criança que tanto se machucava para o adulto que agora trilha seu caminho, a mesma coisa é a vida e as nossas decisões diárias, morais e espirituais. E materiais. Que saibamos aprender com os nossos erros. Não sejamos tão rígidos. A gente erra muito o tempo todo. Todo dia, praticamente. As nossas más inclinações. Todo mundo tem alguma coisa que não consegue se livrar tão fácil. Uma má inclinação que é difícil de dominar. Eu, por exemplo, eu tenho o costume, posso não parecer, mas sou. Eu me estresso com muita facilidade. Se a coisa não sai do jeito que eu estava planejando, já fico. E é uma postura que mais de década de espiritismo, e talvez até outras vidas de vivência nessa doutrina, que é muito mais antiga do que a publicação do Livro dos Espíritos. Mas, mesmo com isso tudo, ainda tenho tentado tomar esse meu lado, que é tão irritado. Por quê? Para que essa irritação? Paciência, uma vez que tudo me falta. Fico ansioso, como eu estava para hoje, como para qualquer palestra. E para quê? Olha, pai, passa tão rápido, você começa a falar, as palavras só vão seguindo. Mas aprendi a tentar lidar, tenho aprendido a tentar lidar com isso. Tentar domar as nossas más inclinações. E é a partir desse conhecimento, dessa realidade espiritual, que se nos desvisou, se nos descortinou a divisa entre matéria e espírito, de praticar a caridade, o amor ao próximo em sua mais sublime acepção, que é a de Jesus Cristo, que é a que Ele nos trouxe. Seguindo. Baseado nisso, o Espiritismo nos clama, com sua moral, com sua ética, a um dever de responsabilidade pessoal. Eu sou responsável pelas minhas ações. Graças ao que Santo Agostinho vai dizer lá atrás, a partir do livre-arbítrio nós podemos fazer o que quisermos. Não há impedimento para o que possamos fazer. Eu poderia sair correndo agora e só ter vontade de fazer. O livre-arbítrio nos traz isso. Só que Santo Agostinho trazia o livre-arbítrio sob outra ótica. Dizer que deve-se praticar cada ação pensando na glória do Senhor, né? Na glória de Jesus. É um dos pontos capitais de Santo Agostinho. E ele dizia uma coisa muito interessante. Sempre como a gente faz essa reavaliação pessoal. Como a gente pode viver uma vida santa, uma vida moral, uma vida do ponto de vista espiritual, ética também. Ele dizia, é simples. Acho que essa história muitos conhecem. Né? Toda vez antes de dormir, eu analiso todo o meu dia desde o início, para saber se em algum momento eu não posso ter pisado no pé de alguém, se em algum momento eu não poderia ter agido diferente, se em algum momento eu não poderia ter sido melhor moralmente. Faça isso todos os dias e realmente é um exercício fantástico. Só que ao mesmo tempo é um exercício que me dá um medo incrível, porque das vezes que eu fiz isso eu notei que eu fiz, meu Deus, quantas coisas erradas. Que situação.
O grande é o Espírito. E é que o povo pensa que o Espírito é a Maria ligado. Não. Eu acho, inclusive, que a grande sacada, a grande filosofia espírita é nos mostrar o quão falhos nós somos. Justamente para preencher os buracos de nossas falhas. Dizer, olha, tu não é só carne não. Tu é espírito. E tu é um espírito imortal, viajado, inteligente. Todos nós, quantas vidas já levamos aqui? Então tenta fazer diferente, sabendo agora que tua vida não acaba com a morte. Tua vida não acaba agora, ela continua para sempre. Reconhece as tuas atitudes e percebe que cada ato tem uma consequência de ação e reação. É assim na natureza e é assim nas nossas atitudes também. Tudo que nós fazemos volta, ricocheteia. Então o bem que fazemos automaticamente se nos é recompensado. Mas o mal que fazemos também. Sigamos. E aí destacamos então a importância de refletir sobre isso de maneira ética. O Espiritismo nos encoraja a pensar criticamente sobre nossas ações, nossas palavras e nossos pensamentos. Como a reflexão ética pode nos ajudar a tomar decisões mais alinhadas com princípios morais elevados? É de uma responsabilidade muito grande. Porque agora não seguimos mais uma fé de maneira cega. Não seguimos mais uma fé porque pensamos que a gente vai garantir um pedaço do céu lá em cima, com prazo de urgência. Não existe mais isso. Agora nós somos desafiados a responder criticamente sobre nossas ações. Não é mais uma fé cega, mas é uma fé raciocinada. É uma fé que necessita da razão. Só essa poderia encarar a própria razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Porque não seguimos porque achamos bonito, seguimos porque queremos, porque refletimos criticamente sobre cada pedaço que Kardec nos disse. E ele próprio, numa humildade absurda, diz: eu posso ter errado em algum ponto. Se assim for, confio que as próximas gerações não vão apenas corrigir meus erros, mas vão purificá-los, transformá-los no caminho que deveríamos seguir. Esse Kardec, rapaz, codificou o Espiritismo, diz uma coisa dessa. Quem somos nós? Ele era falho, somos também, todos, mas é importante ter essa noção. Eu costumo bater nessa tecla o tempo todo quando é esse assunto. Eu acho que é importante ter noção de que somos falhos. Às vezes nos esquecemos, talvez nos esqueçamos. Talvez pensemos que por sermos espíritas nós estamos num patamar diferenciado em relação aos religiosos. Mas não pensem que é assim. A verdade é que sim, temos uma reflexão diferente sobre a vida. Sabemos que ela não mais acaba, sabemos que vamos reencarnar. Sabemos que existe uma pluralidade de mundos habitados e tantos outros assuntos. Mas isso não nos torna melhores ou piores. Isso nos torna mais responsáveis. Isso nos coloca numa posição mais difícil. De tentar juntar todo esse rebanho que somos nós para o mesmo caminho comum. Um caminho de prática de caridade e amor ao próximo. Sob a égide de Jesus Cristo. E aí eu tinha anotado algumas coisas. Foi uma frase que veio do nada hoje, inclusive, quando eu estava pensando o que é que mais eu posso apontar. Que é pensar o quanto a luz do Espiritismo brilha na escuridão dos nossos pensamentos. Muitas vezes estamos envoltos em trevas, raiva, depressão, ansiedade, situações horríveis. Às vezes, quando o problema vem, ele não vem um só, ele vem um caminhão, vem uma nevasca. E às vezes a mera leitura do Evangelho, podendo nem ser o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho mesmo, da Bíblia, já nos acalma, já nos dá uma paz, uma tranquilidade, uma certeza de que tudo que está acontecendo nesse momento é passageiro. E de que temos uma missão, tentar suportar o que é difícil. Suportar com alegria as dores que nos são causadas. Eita, como é difícil. Difícil demais. Linda, mais uma vez, citando Linda, falou sexta-feira. Né? Falou sexta-feira. Rapaz, um daqueles 20 passos, né? Um dos 20 passos que Chico Xavier falava para essa reforma íntima, reforma moral, envolvia não responder às ofensas. Me ofende para ver se eu fico calado. A pessoa já vai lá para cima. E eu, como eu disse a vocês, sou meio estressado, eu não consigo ficar calado. Então veja quanto ainda temos para caminhar. Se, como a metáfora da borboleta é perfeita, ainda estamos em processo de evolução,
Acho que talvez estejamos entrando no casulo, porque muito ainda está para ser revelado. O Espiritismo está caminhando, está engateando. 166 anos de história, cada dia maior. Cada dia um evento desse acontece e nos une sobre a mesma perspectiva. Cada dia novos adeptos, como Kardec disse, são colocados. Cada dia esses pressupostos que antes pareciam fictícios, mera loucura da imaginação, são provados pela própria ciência. Então, a cada dia que isso acontece, a nossa responsabilidade dobrando. Porque nós, cada um de nós, não só eu que estou aqui que eu estou falando, não. Tudo aquilo que eu falo serve para mim também, eu aprendo junto. Tudo aquilo que o orador fala, ele aprende junto. Eu acho que essa é uma das grandes ideias de ser professor também na minha cabeça. Muitas vezes eu aprendo mais do que os meus alunos, eu estou dizendo. Aprendo uma coisa que eu esqueci. Então, cada um de nós é responsável por dar continuidade a esse movimento. Por mostrar que, do ponto de vista espiritual, a verdadeira moralidade, a verdadeira ética é simples. Amor. E vou resumir em uma palavra só. Amor. Porque é o sentimento por excelência, como diz o próprio Kardec. Está acima de todos os outros. Não acima, na verdade. Ele compreende cada uma das virtudes. Todas. E aí me veio um devaneio hoje também, viu isso? Porque muitas vezes eu acho que quem palestra também, quem é professor, enfim, quem trabalha com oralidade de alguma forma, sabe que às vezes a gente prepara uma coisa, não fala. Quando chega em casa, a gente esqueci de falar aquilo. E muitas das coisas que eu já falei aqui, inclusive, eu não tinha preparado. E durante o dia me veio o pensamento. Vocês se lembram? Uma pergunta genuína. Para quem já é espírita há mais tempo, mas vai para todos. Tá? Todo mundo que tem uma simpatia com isso aí. Porque veio para mim. Vocês se lembram das vidas de vocês antes do espiritismo? Esse pensamento me atacou hoje, que eu fiquei... Rapaz, não lembro não. Não lembro, sinceramente. Porque a força modificadora da doutrina, a força modificadora do que Kardec fez na codificação, e melhor dizendo, do que os espíritos nos trouxeram, mudou totalmente as nossas vidas. E eu vou falar no plural porque eu acho que foi o mesmo com boa parte de vocês. A gente vira outra pessoa. Por mais que tenhamos mais responsabilidade, mas a gente começa a enfrentar os mundos e os diários dos desafios com um olhar diferente. Sabendo que as chamadas injustiças têm uma causa pretérita. Por que uma criança já nasce com câncer? A gente se pergunta. É um grande argumento que parte do ateísmo. Né? Por que então, se ele é todo poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, por que então ele, num estalo deles, tira o câncer da humanidade e acaba com a fome, com a miséria? Porque Deus nos deu, aí voltamos para a Santa Agostinho, livre-arbítrio. Fazemos o que bem entendemos a partir de nossas escolhas. Mas somos criados com uma bênção no início, simples e ignorantes, para trilharmos o nosso próprio caminho, para aprendermos a trilhar o nosso próprio caminho, para aprendermos a viver uma vida moral, ética, a partir dos pressupostos materiais de uma declaração que ressoa até hoje como a dos direitos humanos, atribuindo a ela uma conceituação espiritual. Atribuindo a ela, quando ele diz assim, respeite a vida e a liberdade, a gente pode acrescentar, respeite a vida espiritual e a liberdade espiritual dessa pessoa. Porque onde um erra, poderia muito bem ser eu errando. E aí nos defrontamos com uma das grandes verdades. Uma delas, porque eu diria que a única grande verdade absoluta é a de Jesus, é Jesus Cristo. Não podemos dizer que somos possuidores de uma verdade inabalável. Temos total fé na vida após a morte, na reencarnação, em todos os conceitos basilares do Espiritismo. Mas não sejamos arrogantes ao ponto de dizer que nossa fé, a nossa doutrina é a única possuidora, que só ela pode salvar, mais nenhum. Quantas vezes Joana de Ângelo já nasceu em comunidades católicas? Por que ela então, já que o Espiritismo é a única que pode nos guiar para a salvação, por que então Joana sempre nasceu no ser espírito para dar continuidade ao movimento? Não é dessa forma. Diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano se é o livro dos Espíritos, acredito que seja no Evangelho. É boa
toda religião que torna bom os Espíritos. O Evangelho? Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Toda religião que melhora moral e eticamente, já que é nossa ação, o homem, esta é boa em seus princípios. Não só a nossa. Mas a nossa temos o prazer de descortinar a lei da matéria. De burlar a matéria e encontrar o Espírito. O Espírito que nesse caso seria a nossa salvação. O Espírito de Jesus. E aí me lembro, já quase terminando, de situações como essa que eu falei no início, né? Que nós, por sermos espíritos, somos cobrados. As pessoas têm uma visão muito específica, que a gente não pode errar sobre hipótese nenhuma. E aí me lembro da famosa história do Chico Xavier no avião. É maravilhosa essa história. E no filme, então, eita, que coisa linda. Quem não conhece, a maioria já conhece, não custa falar de novo. Estava Chico viajando no avião. E eu também morro de medo de avião. Olha, pensa que não gosto. Estava Chico viajando, começa uma turbulência no avião. Turbulência muito forte. E ele começa a olhar assim, nervoso. Chico Xavier. Um dos maiores pilares de nossa doutrina em todos os tempos. Um dos maiores espíritos que já pisou nessa terra. Ele se agarrou com a poltrona e disse: que é isso? E começou a chacoalhar. Pesado. Misericórdia, meu Deus. Valei, Jesus, eu vou morrer. Lá vem, mano. Bem calmo. Para assim do lado dele. No filme, eu me lembro da cena do filme. Ele para assim e faz: o que é isso? Bem calmo. O avião, meu filho, está tremendo, meu irmão, o avião. Aí ele disse: sim, está tremendo. Mas por que você está desesperado assim? Dê testemunho de sua fé. Você não sabe que se morrer agora, você não continua. Ele disse: eu não quero saber. Eu não quero saber não, que eu estou morrendo, eu vou gritar: valeu, minha Nossa Senhora, me abençoe, Jesus, me salve. E é, mano, misericórdia. Para nos lembrar que essa doutrina santa e maravilhosa não nos tornou ainda, estamos em vias de, em busca de perfeição. Para nos lembrar que até um espírito do tamanho de Chico Xavier temeu a morte. Ele ficou nervoso com a possibilidade do avião cair. E eu recentemente faz um ano, eu fui para Macapá, visitei a capital do Amapá, e foi de avião, né, de Recife até Misericórdia. Foi 3 horas de voo que eu estava assim, tremendo. Porque eu tenho um nervosismo muito grande. Eu não tenho medo de altura, curioso é isso. Tenho um nervosismo muito grande em saber que ele não está tocando no chão. É um medo completamente irracional, porque cientificamente é o transporte mais seguro do mundo. Por que eu não fiquei tranquilo? Foi 3 horas eu agarrando na mão até pousar. E no momento do pouso é uma tristeza, que é um tremedeiro, uma coisa de: meu Deus, é agora. Vou para junto dos meus mentores espirituais, se Deus quiser. Mas nem sempre, para nos lembrar que nem sempre seguimos tão rigidamente. Nós temos um instinto de conservação. Como qualquer animal na terra, a gente preza pela nossa própria vida. Então tudo isso para dizer que bom. Primeiro, que bom estar de volta junto de vocês. Espero não sair mais. Espero não. Não existe tentativa. É fazer ou não fazer. Não sairei mais de perto de vocês, que continuemos juntos. Mas que utilizemos, acima de tudo, essa doutrina santa, não para os nossos prazeres, ou para a glorificação de nossas ações. Porque eu sou espírita, eu conheço que isso é aqui. Que utilizemos ela para ajudar o nosso próximo. Isso parece muito batido, né? Temos que ajudar o próximo, mas é o que devemos fazer. Fora da caridade não há salvação. Já dizia Kardec. Entendam por caridade não apenas o conceito de dar uma esmola, mas todos os sentimentos de pureza por excelência. Amor, assim. Fora do amor não há salvação. E fora da caridade também não. Muita paz, meus irmãos. Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que os nossos mentores estejam conosco em cada decisão que tomarmos. Mas que lembremos, as decisões no final são nossas. Mas que arquemos com a consequência dos nossos atos, boas e más. E que quando cairmos, saibamos nos levantar mais fortes. Muita paz. Muito bem, meus irmãos.
Não poderia ser diferente, né? Nosso irmão Pedro sempre quis estar conosco e se propõe a nos ajudar nos trabalhos, faz da melhor forma possível. E só nos resta agradecer a Deus, né, por ter-nos conosco. Não foi por acaso, você não é espírito de agora, você é um espírito antigo. Pode estar chegando agora por aqui, mas é isto. Então, minha gente, a semana espírita segue, né? Amanhã ainda, até o próximo sábado. Eu vou passar aqui para vocês a programação. Amanhã, dia 25, será lá no Paulo de Tarso. Estaremos lá a partir das 8 horas. No dia 26, na Seara Nosso Lar. No dia 27, no Caridade, com Linda, está aqui. Caridade, estaremos lá também. Ninguém conhece, né? Ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Então, aí, dia 28, lá no Joana. No dia 29, no Deus, Amor e Caridade, aqui pertinho. E no dia 30, o encerramento lá no Bezerra de Menezes. É isso, senhor Luiz. Estamos todos convidados, né, a aproveitar essa semana, né, uma semana de muita luz, né, onde todas as casas espíritas se unem, né, em um propósito maior, que é a divulgação da doutrina espírita. E esse aconchego, a gente se junta, a gente se reencontra e essa troca de energias acontece. Então, meus irmãos, eu agradeço a presença de todos vocês, né? Desejo muita paz, muita luz e que possamos estar sempre juntos e unidos nesse propósito maior que é a divulgação da doutrina espírita. Então, vamos agradecer em forma de prece. Vamos pedir à nossa irmã Linda. Vou aproveitar você, faça a prece de encerramento e agradecimento da noite de hoje. Mestre amado Jesus, que bênção, Senhor, poder te sentir entre nós. Nossa gratidão imensa, Senhor Jesus, por aqui estarmos neste momento tão maravilhoso, por estarmos juntos, nos confraternizando, aprendendo, Senhor, o valor que tem, a grandeza do amor. Gratidão, Senhor Jesus. Te pedimos, Mestre amado, que possas nos abençoar, nos mostrar através da espiritualidade perfeitura, nos nossos pensamentos, o valor que tem de seguir, Mestre amado. Porque és o nosso modelo, o nosso guia. E isso nos alegra, nos faz felizes. Que bênção estarmos juntos, Senhor. Que possas nos abençoar, nos proteger, nos intuir o bem. E que a cada dia, Senhor, consigamos ser seres melhores. E que na nossa intimidade possamos nos ver e nos vendo, possamos agir no bem cada vez mais. Que nos abençoe, que nos proteja hoje e sempre. E assim, em nome de Deus, desses irmãos maiores, mentores da nossa casa, trabalhadores do bem, pedimos a permissão para encerrar os trabalhos da noite de hoje.